Eu estou sendo impactado desde janeiro com a alegria, com a casa de Davi, o tabernáculo de Davi. E se o Senhor nos permitir, durante algum tempo, nós vamos começar a mexer nesse assunto, a reconstrução do tabernáculo de Davi. Eu queria que você abrisse aí seu boletim. A gente procura sempre manter o escrito para maior fixação. Nós temos 5 sentidos. Quanto mais sentido você usa no processo da fixação, melhor. As janelas de entrada são mais fáceis para compreensão. A visão, a audição, o tato, o paladar, todos eles ajudam na fixação das realidades que nós temos neste mundo e também nas realidades espirituais que entram através dos nossos sentidos. Lógico que depois de chegar ao nosso coração, ela é mudada em forma de compreensão ou entendimento espiritual. Tanto é que o profeta Ezequiel diz assim: Filho do homem, mete estas minhas palavras nos teus ouvidos e ouça-as com o teu coração. É engraçado isso, né? Mete-as nos teus ouvidos, enfia a palavra. E depois você vai ouvir de dentro do coração. Ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Depois de armazenada, de habitar a palavra de Deus em nós. Então nós vamos começar a ver esta palavra da reconstrução do tabernáculo de Davi. Vamos ler juntos 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Sempre que tivermos os textos bíblicos, se os irmãos puderem ler juntos, isso também ajuda a memorização do texto. Como é que a gente pode memorizar ou decorar os textos bíblicos? É pela repetição, é pela leitura constante, é pela repetição, é pelo hábito da repetição. Não existe atalho, meus irmãos. É verdade que algumas pessoas são mais bem dotadas de memória. Isso é verdade. Tem alguns irmãos que nasceram com certos privilégios. Mas nós que não temos esses privilégios, temos que fazer um caminho. Repetir. Ficar em cima do texto ali, olhando, repetindo, lendo, relendo, trelendo, quadrelendo, e aí você vai armazenando. Esse negócio de superficialidade é que tem feito a gente não voltar. E a preguiça e outras coisas que são terríveis na vida da gente. Mas vamos ler juntos 1 Crônicas 15, 1. Fez Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Paizinho querido, nós precisamos da tua palavra, do teu espírito, nos levando a pensar os teus pensamentos, a compreender o que tu tens para nós, para que nós possamos andar segundo aquilo que tu tens estabelecido para o teu povo. Focaliza os nossos corações na tua palavra. E fala conosco nesta manhã, para que o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, seja glorificado. É no nome dele que nós te pedimos. Amém. Sião é um dos 3 principais montes que sobressaem no tabernáculo onde está edificada, no tabuleiro. Eu vou ter que levantar um pouquinho aqui, porque lá embaixo o negócio suspendia, e esse daqui não suspende e a letra está pequena para o velho.
no tabuleiro onde está edificada a cidade de Jerusalém. Este promontório era apelidado de Jebus, no tempo dos Jebuseus. O rei Davi o conquistou e denominou-lhe de Sião, significando lugar seco, onde o sol brilha. Nesta elevação, o rei ergueu a sua cidade e construiu as casas da corte, armando também uma tenda para abrigar a arca do Senhor, que se encontrava sem morada fixa. Vocês se lembram que os jebuseus foram derrotados no tempo de Josué, mas eles mantiveram uma espécie de fortaleza. E esta fortaleza é exatamente o Monte Jebus, que ficava ao lado do Monte Moriá. Era uma fortaleza cercada. Ali são 3 montes que formam aquela colina. O Monte das Oliveiras, o Monte Moriá e o Monte Sião. Hoje, com milhares de anos de aterro, esses montes estão meio descaracterizados. Mas eles eram ondulações bem claras, bem nítidas, com guerras, como no tempo de Nabucodonosor. Muita areia, muita terra foi colocada para chegar aos muros, e muita coisa foi colocada ali para serem conquistadas. Eles não são muito fáceis de serem identificados, mas ainda existem essas pequenas montanhas lá. E Davi resolveu construir a sua cidade neste monte. Essa é uma das questões que tem levantado problema. Por que ele fez isto? Se já tinha uma outra cidade conquistada. Esse nome, Sião, onde o sol brilha, um lugar seco onde o sol brilha sempre. Muito significativo da revelação de Cristo. Aquele que traz a luz e a vida, trazendo um estado de iluminação. A arca havia sido retirada do tabernáculo de Moisés no tempo do sacerdote Eli, e em seguida fora tomada pelos filisteus para nunca mais retornar àquele tabernáculo. Durante muitos anos, o móvel sagrado, que na tipologia expressava a realidade espiritual da presença de Deus, ficou vagando de cidade em cidade, fora do seu verdadeiro domicílio. Vamos aqui um pouquinho vocês mexem aí? De recapitulação. Moisés, no Monte Sinai, ele teve uma revelação de Deus para construir uma arca, um tabernáculo, com vários móveis, onde esta arca representaria a presença de Deus. Dentro daquela visão, o tabernáculo era tripartido, tinha 3 partes. Deus mandou fazer um lugar onde ele iria habitar. Seria uma habitação para dar a conotação da presença de Deus. Lógico, irmãos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que Deus está acima, os céus são o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Isso é o que a Bíblia diz. Mas ele está ensinando a um povo ainda rudimentar, criança,
E ele então usa de elementos naturais, materiais, para se explicar. A gente, quando explica pedagogia para a criança, se parte do concreto para o abstrato. É assim que os pedagogos fazem, não é? É do concreto para o abstrato. E Deus estava fazendo uma educação daquele seu povo. E ele partia da sombra para a realidade. E fazendo com que, nós não vamos entrar aqui naquelas questões filosóficas de Platão, das sombras platônicas, da caverna, nada disso. Mas é mais ou menos assim. Ele parte da sombra para a realidade. Do concreto, porque o material é temporário, mas o eterno é aquilo que está no espiritual. Agora, ele partia criando aqueles 3 elementos para explicar a presença dele. Tínhamos lá todos aquelas partes, o pátio com os seus móveis, o altar de bronze, a bacia de bronze, representando os atos de justiça de Deus, da justificação, da morte, do sacrifício. Depois o santo, com aqueles 3 móveis, também muito importantes. A mesa da proposição, a mesa da presença, o candelabro com todas as suas riquezas e o altar de ouro, de incenso, de adoração. Mais 3. 2 aqui, mais 3 aqui, 5. Alguns dizem que a arca era um só. Na minha concepção, são 2 móveis. Vou dizer por quê. Porque existia o propiciatório que era diferente. O propiciatório era feito todo de ouro. Era uma peça única. Havia só 2 peças únicas que eram integrais. Era o propiciatório e o candelabro. Eles não tinham emenda. Eles eram feitos numa peça inteira. E a arca embaixo, que era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, mostrando a natureza humana e a natureza divina, o que o ouro representa Deus. E a madeira de acácia representava a humanidade perfeita, impecável de Cristo, mas uma árvore de espinhos. Isso tem muito significado, porque na construção do templo de Salomão, esta madeira não entra. O que vai entrar na construção do templo de Salomão é o cedro, é o cipreste e a oliveira. Mas quando a gente chegar um dia lá, a gente vai descobrir por que essas madeiras e não esta. Esta daqui, que representa, é uma madeira grossa, grosseira, rústica e espinhenta, revelando a encarnação de Cristo numa natureza humana, mas sem pecado, porque ela não dá cupim. Cupim não come acácia. Viu? Vocês vão saber essas coisas, porque a Bíblia é cheia de detalhes. É uma madeira rústica. E só dava naquela época. Hoje, nós não temos aquelas que davam madeira de 70 centímetros de largura. As acácias de hoje, vocês veem as girafas comendo os ramos dela e elas são finas. Mas naquela região do Sinai haviam acácias enormes. As pesquisas arqueológicas têm mostrado troncos de acácias muito grossos. E ali é que existiam aquela. E Deus tem toda uma didática para ensinar as pessoas de acordo com a geografia, com a história. Deus é muito prático para ensinar. Então, havia ali o tabernáculo que tinha sido construído. Durante 40 anos, aquele tabernáculo esteve representando a presença de Deus no deserto, até que o povo entrou, sabe, a passagem do povo pelo Rio Jordão, arca na mão, chegaram a Gilgal. Lá em Gilgal houve uma
a divisão da terra, separou para esse, para aquele outro. E aí puseram, né, depois que ela passou por Siquém, ela ficou em Siló, a cidade que foi designada por Josué para ficar o tabernáculo do Senhor. E ficou ali muitos anos. No tempo do Eli, do sacerdote Eli, ele perdeu a visão espiritual. Não só a visão física, a visão espiritual. E ele, ao perder a visão espiritual, deixou que os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, acabassem tomando conta dos procedimentos do sacrifício. E eram 2 homens, 2 moços bastante carnais, gostavam mesmo de churrasco cru, e enfiava o garfo de tridente em cima do sacrifício que não era para ser comido. Eram uns moços assim bem problemáticos. E Eli fez vista grossas. Eli perdeu tanta visão que quando ele viu uma mulher orando, ele pensou que ela estava bêbada. Você vê? Quando a gente perde a visão espiritual, a gente não enxerga direito as coisas. A Ana estava lá diante do Senhor orando, e ele gritou: esta aí é filha de Belial, está com a cara cheia de mosto. E ela disse: não julgue mal a tua serva, meu Senhor. Eu sou apenas uma mulher amargurada de espírito, que estou diante do Senhor, clamando por misericórdia, porque a Penina pisava em cima dela, não tinha nem para a peninha dela de jeito nenhum, ficava pisando da pobrezinha, e ela sofrendo, porque ela não paria, e a outra era cheia de filhos, e naquela época a mulher que não dava filho, era rejeitada, e ela chorou e lamentou, e aí Deus resolveu atender. Aí o Eli disse assim: olha, faça o Senhor contigo e tal. Mas ele tinha perdido a visão. Quando o povo foi lutar com os filisteus, levaram uma coça. Estava só vitória. Os filisteus deram-lhe uma coça, mataram 4.000 de Israel num só dia. Aí eles ficaram tão angustiados. Foi uma angústia tremenda. Aí o povo exigiu que a arca fosse tirada lá do tabernáculo. Nunca que se podia tirar a arca, meu irmão. A não ser quando Deus mandava que a arca andasse. Mas quando o povo exige, há um perigo danado. Essa história de vox populi, vox dei, conversa fiada. A voz de Deus não é a voz do povo, não. Não, senhor. Deus tem voz. Deus tem palavra. E Ele é muito cioso com a sua palavra. Mas eles pegaram a arca e levaram a arca. Quando a arca chegou no arraial de Israel, eles gritaram, gritaram tanto que os filisteus, a 19 quilômetros, escutaram o grito deles. Você imagina o pessoal lá em Araponga, Rolândia, né? Gritando, escutando aqui em Londrina. Era grito para valer. E aí os filisteus disseram assim: vamos lutar com mais força. E foram e mataram 30.000 de Israel. E agora? Pegaram a arca, carregaram a arca do Senhor e levaram a arca lá para Asdod, lá para a beira do mar. 60 quilômetros dali, foram com a arca para lá. Chegou um benjamita, todo esfarrapado, e chegou na casa de Eli e contou que os 2 filhos dele tinham morrido e que a arca tinha sido roubada. Eli caiu, de costa da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias, que estava para ter neném, quando soube também teve um neném, e aí antes de morrer botou o nome do menino, que é um nome esquisito, Icabote. Pegou um nome mais assim, Icabote, que significa a glória de Israel se foi, a glória do Senhor se foi. E se foi mesmo, meus irmãos. Naquele tabernáculo, nunca mais ela voltou. A arca foi tirada e o tabernáculo ficou vazio. O tabernáculo ficou sem a arca. A arca era a principal peça. Foi a primeira construída. Era a peça que revelava a presença de Deus.
E a retirada daquela peça significou que a presença de Deus, a glória do Senhor foi retirada. Por mais de 50 anos, a arca era sem teto. Podia até fazer um trabalho aí para arranjar um teto para ele aí pelo sem terra, sem teto do Brasil, que dava. Ela gerava situações problemáticas nas cidades onde permanecia, até chegar à antepenúltima parada. Então Davi resolveu construir uma tenda a fim de abrigar a arca. O curioso é que o tabernáculo de Moisés continuava em pé em Siló, indo depois para Gibeon, mas a arca, desde que foi retirada da casa de lá, nunca mais voltou para aquele lugar. Por que será que Davi resolveu construir uma tenda para a arca do Senhor, se o seu lugar continuava vazio no tabernáculo de Moisés? Essa é uma pergunta que a gente precisa. Por que será que Davi não quis botar a arca no seu lugar? O lugar que tinha sido construído para ela. O que será? Será que teve alguma coisa? Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa. Deus não aceita mudança de plano. Nós vamos ver ainda daqui a pouco que Davi quis fazer um plano de uma mudança e Deus não aceitou, não. A arca, enquanto ela ficou nas terras dos filisteus, nas 3 cidades dos filisteus, Asdod, Gade e Ecrom, ela só deu problema para eles. Foram 7 meses. Durante 7 meses morreu muita gente com peste bubônica. É uma possibilidade, eram os tumores que as pessoas tinham por causa de rato. Deu rato demais. Diz que o rato é o animal que mais se parece geneticamente com o ser humano. Então, foram simili e similibus, os similares que se juntaram, o rato e o homem. Talvez que por isso que a gente tenha tanta ratazana no governo. E a arca ficou dando problema. Aí o pessoal de Asdod, que adorava a Dagon, puseram a arca, pegaram a arca do Senhor, puseram a arca do Senhor dentro do templo de Dagon. Sabe o que aconteceu? No outro dia, Dagon amanheceu de barriga para baixo, no chão. Aí eles acharam coincidência. Pegaram a arca do Senhor, ou pegaram o Dagon, puseram o Dagon de pé. No outro dia, Dagon, cabeça quebrada, as 2 mãos quebradas. Agora, falar em 2 mãos quebradas, não sei se vocês leram, ouviram, o que aconteceu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, este carnaval agora. Lá no Sambódromo, Unidos do Salgueiro resolveu fazer um capetão bem grande, mas era grande, monstro de um capeta. Chifrudo, aquele troço, com os olhos verdes, uns olhos assim, e ele fazia assim, chamando o povo para vir para ele, que era um enredo lá, que era o capeta convidando as pessoas, porque hoje ele está muito moderno, né? Está assim muito aceitável, ele tem as suas coisas, mas chamando. De repente, a mão do capeta começou a pegar fogo. A mão direita dele, pegando fogo. Saindo umas labaredas aqui, corre com os agentes do capeta para segurar o fogo dele. E desligaram uma peça lá. Quando desligaram a peça, o braço quebrou, caiu. E ao cair o braço, caiu a cabeça também. Ele que estava assim. Então foi assim o tempo todinho. Carregaram o capeta de cabeça baixa. Aí puseram uma no jornal. Deus envergonha Satanás na Marquês de Sapucaí. Ó só. Satanás ficou envergonhado.
E o repórter da Band disse assim, será que eles não se lembram que em 1900 e tanto, quando fizeram um capeta também, ele pegou fogo, e o carro de 1900 e tanto pegou fogo, e o carro de não sei quanto pegou fogo, todas as vezes. Porque há uma coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui. Você pode ser ateu do jeito que você quiser, você pode não crer em Deus do jeito que você quiser, mas uma coisa que Deus não aceita é zombar dele. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Ele mesmo se defende. Não sou você que precisa defender, não. Pode deixar que ele se defende. A arca estava lá, ó. Eles puseram a arca do Senhor e a arca fazia Dagon Pof. Aí eles pegaram e disseram, daqui não, aqui Asdod não, vamos levar para Gate. Levaram para Gate. Aí o povo de Gate tudo morrendo. E ficou lá uns dias, eles disseram, manda para Ecrom. Ou a turma de Ecrom disse, não quero esse negócio aqui não. E correram, chamaram os sacerdotes, e os sacerdotes vieram e fizeram muita oração lá. E aí disseram, não, nós temos que tirar daqui. Vamos fazer um carro de boi. E vamos botar essa arca num carro de boi. Vamos mandar isso para lá, para aquele povo. É dele, nós não queremos essa arca aqui não. E aí puseram as vacas paridas de novo, com bezerro na pé. Vacas que nunca tinham botado canga. Olha, você vê como é que é a coisa. Animal chucro, animal bravo. Puseram a canga na vaca, puseram o carro de boi novo, puseram a arca no carro de boi e soltaram a vaca. Disse, vamos ver para onde é que ela vai. E as vacas foram berrando porque os bezerros ficaram aqui na casa. Berrando, bom, 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 e tocando para Bet-Semes. Lá foram as vacas, caminhando e berrando. Até que os betsemitas estavam colhendo trigo e viram a arca do Senhor. E correram, e cometeram um grande desatino. Sabe por quê? Abriram a arca para ver o que tinha dentro. Curiosidade mata. Tem dois textos que eu quero fazer uma referência aqui. Algumas bíblias dizem que foram 50.070. Mas há um erro de informação nesse texto, porque primeiro que não tinha 50.000 pessoas no campo, e nem naquela cidade tinha 50.000 homens. Foram 70 pessoas que morreram naquele dia quando abriram a arca e foram ver o que estava lá dentro. Depois você vai estudar isso lá no texto, que são algumas dificuldades nos números que dão a esta questão. Mas o fato é que esta arca foi colocada lá na casa de um rapaz, e dali ela passou para Kiriat Jearim. E Davi então diz, agora eu quero essa arca comigo. Mas por que, Davi? E o tabernáculo de Moisés que está construído lá? Por que você não vai levar? Por que não? O lugar dela é no tabernáculo de Moisés, não é no seu tabernáculo. Davi construiu uma casa para si e um lugar para a arca do Senhor. Vamos continuar. Algumas revelações, ou alguma revelação especial deve ter acontecido para o rei assumir esta iniciativa. O Senhor não aceita modificação nos seus planos, nem improvisações. Veja, por exemplo, a questão do transporte da arca, que deveria ser feito sempre nos seus varais pelos levitas consagrados. E Davi tentou transportá-la por meio de um carro de boi. E o que deu? Uma tragédia. Vamos falar aqui um pouquinho disso. A arca estava lá em Kiriat Jearim, e Davi queria levá-la para o Monte Sião. A arca tinha vindo de Ecrom até Bet-Semes no carro de boi puxado pelas vacas. Os filisteus fizeram isto. E para os filisteus estava certo. Só que para o povo de Deus, não. O povo de Deus não pode usar a mesma estratégia dos filisteus. O povo de Deus tem que usar a estratégia que Deus deu. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, no capítulo 37, Deus havia dito o seguinte: a arca tem que ser levada
colocados varais, eram 2 varais, no ombro dos levitas, dos coatitas. Bota aqui no ombro, ombro a ombro. Eles não podiam ser um alto e outro baixo, tinham que ser da mesma altura, que é para a arca não entortar, não é? O irmão Romeu fez uma explicação aqui um dia para nós, mostrando que ele daquela altura e um outro baixinho na frente, a arca ia pender para frente. Então tinham que ser pessoas iguais, equilibradas. A arca só podia ser carregada lá, desse jeito. Mas Davi disse o seguinte: ela já veio de carro de boi até aqui assim, por que ela não pode ir de carro de boi? Vamos botar um carro de boi aqui. Meu irmão, não vai por essa não, que Deus não aceita. Aquilo que ele botou lá na palavra tem que ser. Aí ela vem com o carro de boi, de repente os boi tropicam. Boi tropicar assim não é fácil. Quando o boi tropicou lá, que lá vai Uzá, que era um levita. Ele e Aiô, eram 2 levitas. Aiô é um dos descendentes de Eli. Bota a mão na arca, mas a arca não era para botar a mão. E o Uzá caiu morto. Agora, certamente a mudança do endereço da arca tinha o dedo de Deus. Davi não tomaria outra decisão sem a anuência do Senhor. Davi não iria ousar desobedecer o Senhor depois que Uzá meteu a mão onde não lhe era devido. Vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 1, verso 4. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armou uma tenda em Jerusalém. Olha só, o que Davi foi fazer? Uma tenda. Esta palavra aqui, tenda, é a mesma palavra para aquela de Moisés, porque o tabernáculo, o Mishkan é o tabernáculo, tinha uma tenda de 2 compartimentos, uma ohel, que é o lugar onde estavam aqueles 5 móveis. Aqueles 5 móveis. E que eu disse que para mim são 5, para outros são 4. Mas cada um tem a sua interpretação. E como eu sinto muita verdade naquele propiciatório sozinho, construído sozinho, de uma maneira muito peculiar, eu gosto de vê-lo ali, a arca como uma dupla realidade. A realidade totalmente divina e a realidade divina humana. Mas isso aí, mais para frente, a gente vai começar a entender. Por que será que Davi queria esse tabernáculo ali? Ainda que a arca estivesse afastada do seu lugar de origem, essa transferência de residência do tabernáculo de Moisés para a tenda de Davi tem algum significado espiritual de importância para a história do povo de Deus. Isto aqui não é mero capricho de um líder revolucionário, mas o eterno propósito de Deus em andamento através da vida de um homem que em suas 3 unções prefigurava aquele que viria para estabelecer o tabernáculo permanente da Sião celestial. Se os irmãos que estiveram aqui na época do congresso acompanharam o irmão Christian Schein nos seus estudos sobre o duplo chamamento, lembram-se que ele tocou muito nessa questão Jerusalém, Jerusalém. O duplo chamamento. Começando com Abraão, o pai da fé, com o duplo chamamento de Abraão, passando por Jacó, passando por Samuel, por Moisés, por Samuel, passando por Marta, por Pedro e por Paulo. Este duplo chamamento tinha um objetivo: Jerusalém, a cidade construída pelo único arquiteto e construtor que é Deus.
Nossa viagem aqui neste mundo é peregrinação. Nós somos peregrinos. Nada daqui pertence a nós. Tudo isso aqui, tudo que você tem vai para o fogo um dia. A única coisa que não vai para o fogo é se você estiver em Cristo e você vai para a Nova Jerusalém. Essa é a história. O epílogo é aquele lá, Nova Jerusalém. Então, Davi estava fazendo uma espécie de, que eu vou chamar de crase explicativa do que é o tabernáculo de Moisés e o que é o templo de Salomão. Esta crase aqui, ele vai apontar para a obra de Cristo, na sua peregrinação na terra. O Cristo queria se encarnar, e iria se tornar, ele construiu 2 tabernáculos, o da administração, que era feito de cedro, e o da arca, que era feita de tenda, de um material que ele preparou. Mas tudo está apontando para a Sião celestial. Davi passou por 3 unções, que podem ser vistas como a unção profética, ministério da palavra, a unção real, ministério da autoridade ou governo, e a unção sacerdotal, ministério da reconciliação, intercessão, adoração e louvor a Deus. As 3 unções de Davi prefiguram a plenitude das funções de profeta, rei e sacerdotes presentes em Cristo e em sua igreja. Quando Saul pisou na bola e desobedeceu ao Senhor, não matando os amalequitas, o Senhor o rejeitou e mandou Samuel à casa de Jessé. Quando Samuel vai à casa de Jessé, aparecem 7 filhos de Jessé, os mais bonitos, os mais altos, os mais importantes, e o pobre do Davi estava lá cuidando de ovelha, nem veio. E depois que passaram os 7, Samuel disse, não tem mais alguém não? Se tem um fogoiózinho lá, cheio de sarda, está lá no meio da coisa. Davi era meio fogoió, fogoió é cor de fogo, é meio vermelhado, e meio ruivo, meio sardento. Vai lá buscar aquele lá. E quando Davi chegou, Samuel disse, é esse aqui. Esse aqui foi que Deus escolheu atrás das ovelhas. É esse aqui. Deus escolhe o quê? Veja o princípio de Deus. Deus não escolheu as coisas grandes deste mundo e as coisas poderosas. Ele escolheu as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Aí Samuel, que estava com um chifre cheio de óleo, olha que simbologia. Chifre é símbolo de poder do animal que era vivo. Esse chifre foi cortado, foi tirado o miolo do chifre, que era o osso, foi limpo, foi preparado, foi feita uma tampa embaixo para segurar, e em cima cortava o chifre e enchia de óleo. Ou seja, sem sacrifício não há unção. Não se põe óleo é símbolo do Espírito Santo, sem o sacrifício de Cristo. Olha que simbologia fantástica. Aí ele pega o chifre, bota na cabeça de Davi e unge Davi, e ele sai. Davi começa então a tocar para Saul, fez alguns salmos, é a chamada unção profética. Passado um tempo, Davi assume o governo de Judá, das 2 tribos. Estavam havendo divisões lá dentro. Joabe, o general de Davi, juntamente com ele ficaram com as tribos de Judá e Benjamim. E as outras 10 ficaram por o lado de Isbosete, o filho de Saul que tinha sobrado. Nesse meio termo, Isbosete é morto, Abner resolve entregar a Davi as outras 10 tribos, e Davi é ungido pela 3ª vez, e faz a reconciliação de Israel.
Ele foi ungido como profeta, ele foi ungido como rei de Judá, e agora ele era ungido como rei da nação toda. Nessa unção foi quando ele mandou buscar a arca. Era o sacerdote, tanto é que Davi vestiu a roupa sacerdotal, que ele não podia vestir. Ele vestiu a tanga sacerdotal. E ele fez um sacrifício que ele não podia fazer. Isso era só do sumo sacerdote, porque ele tipificava a pessoa de Cristo. Gente, quando se fala de tipo, não significa que Davi era perfeito. Mas que as funções que ele executava, como funções de profeta, de rei e de sacerdote, aquelas funções representavam a operação de Cristo na sua igreja, no seu povo. Então vamos continuar aqui. A tenda de Davi era uma ohel, palavra hebraica igual à tenda ohel do tabernáculo, Mishkan, de Moisés. Mas a sua configuração era bem diferente. No tabernáculo de Moisés, a tenda tinha 2 cômodos. O santo, onde ficavam 3 móveis, e a mesa da propiciação, o candelabro, o altar de incenso, e separada por um véu, o Santíssimo, onde permanecia a arca. A tenda de Deus, a tenda de Davi, era um aposento único, e não havia cortina velando a arca. Olha só, aquele tabernáculo de Moisés, ele tinha 2 partes, a tenda de Moisés tinha 2 partes, o santo e o santíssimo, e uma divisão entre os dois com um véu. Davi mandou fazer uma tenda sem véu. A tenda cobria e tinha uma porta, botou a arca e ali ficava sem véu. Guarde bem isto. Isso aqui é importante. Isso é importante. No tabernáculo de Moisés, apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar no dia do Yom Kippur, isto é, o dia da expiação, levando o sangue de um animal para a propiciação ou perdão dos pecados dele e do povo. No tabernáculo de Davi, todos os levitas que adoravam o Senhor em seus serviços tinham acesso direto à arca. Presta atenção, irmãozinho. No tabernáculo de Moisés, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E o sacerdote tinha todo um trabalho. Ele tinha que sacrificar um carneiro e tirar o sangue e colocar o sangue. Entrava, fazia a purificação por ele, fazia a purificação pelo povo, botava sangue na cabeça, nos chifres de bronze, depois nos chifres de ouro do outro altar, e depois amarrava uma corda na cintura, era cheio de chocalho na roupa dele, cheio de chocalho, e ele entrava naquele santo dos santos com sangue na frente, a mão empurrando a cortina, ele entrava no santo dos santos e chegava diante do propiciatório com o sangue e colocava o sangue em cima do propiciatório e ficava ali realizando o seu sacrifício, sempre mexendo, plim, bilim, 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 o tempo todo. Se ele parasse de fazer bilim, os sacerdotes que estavam do lado de fora iam escutar, diz, morreu. Não podiam entrar. Puxava ele pela cintura, ó. Puxava na corda, porque não podia entrar. E o tabernáculo de Davi, a arcona aberta, todos os levitas e sacerdotes podiam entrar, chegar na frente da arca e dançar, e cantar, e dizer salve. Você sabe quantos eram? 4.000 designados para os músicos que tocavam instrumentos. 288 cantores. Em cada turno, 12. 24 horas por dia, cantando.
diante da arca do Senhor. 24 horas. Aí depois você vai olhar lá no Apocalipse, quando diante do trono do Senhor existem 24 anciãos. O que eles estão fazendo lá? São os adoradores de Davi, que estão lá diante do trono, adorando o Cordeiro. Ali estava aberta a arca, e eles tinham que ficar 24 horas. Eu quero falar, sim, para toda a pessoal da música, do louvor. Louvor é coisa importantíssima, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Mas não é espetáculo, não é para a plateia, é para o Cordeiro, é para Ele. Nós temos que entender isto. Não temos direito. Nós não temos direito. Se o Senhor precisar nos humilhar, nós temos que ser humilhados e permanecer na presença dEle em louvor e adoração. Irmãos, isso é muito sério. O ministério de louvor, que foi estabelecido lá por Davi, continuava no templo. Não foi mudado. 24 horas por dia, na presença do Senhor. Eu já perdi onde é que eu estou aqui. Davi construiu a sua tenda em Sião. A arca que estava na casa de Obed-edom. Vamos ler juntos 1 Crônicas 16, 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que ele armara a Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Eu quero só dizer uma coisa para vocês aqui, para inicialmente, porque isso vai levar tempo, viu? A gente está começando a estudar esse tabernáculo de Davi, para nós entendermos o que é a obra da cruz e da ressurreição. Senão não vamos entender. Porque antes de Deus mandar construir o templo, na reconstrução de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, se construiu primeiro o altar. Primeiro a cruz. Depois é que se constrói as outras coisas. Primeiro o altar. Primeiro é a mensagem da cruz. E depois as outras coisas. Senão vamos ficar confusos. E aí, eu quero que você observe bem isso aqui. Naquele dia houve o sacrifício de 7 novilhos e 7 carneiros. 7 é o número que diz respeito à perfeição, à totalidade, à plenitude, e apontava para o sacrifício ou holocausto de Cristo. O boi fala da força natural para o trabalho e da consagração dos sacerdotes. E o cordeiro conta da substituição e a consagração do pecador. A cada 6 passos que os levitas davam com a arca, quando entraram no local que Davi havia estabelecido para colocar a arca, a cada 6 passos que eles davam, 3, 4, 5, 6, matava um boi e matava um carneiro. Parava ali, depois mais 6 passos. Por que 6 passos? As interpretações são muito, mas eu gosto dessas aqui. Porque 6 é o número do homem. E porque 6 era o lugar onde a arca permaneceu durante 6 lugares. Asdod, Gate, Ecrom, Bet-Semes, Kiriat Jearim e agora... Não, Gilgal, Gibeá e Kiriat Jearim. Gibeá e Kiriat Jearim. No tempo de Saul, ela ficou em Gibeá. Agora ela tinha que chegar lá, no local que Davi preparou. Aquele local ali tinha um significado. 7 sacrifícios. 7, o número completo. Agora estava apontando para Cristo. Aquele que viria e faria um único sacrifício, e com um único sacrifício perdoaria a humanidade dos seus pecados. Davi então faz esse processual. É importante observar
que não há mais relato de sacrifício de animais na tenda de Sião. No tabernáculo de Moisés, os sacrifícios eram diários, enquanto no tabernáculo, na tenda de Davi, houve apenas um sacrifício no dia da introdução da arca na tenda. Isto é significativo e profético em relação à obra do Calvário, que é a realidade espiritual da nova aliança, como sacrifício definitivo. Eu vou falar só uma outra coisa. No dia que Salomão foi tirar a arca, ele também fez um sacrifício. Davi nunca mais fez sacrifício. No dia que Salomão foi tirar a arca do tabernáculo de Davi e levá-la para o templo de Salomão, ele fez um sacrifício, que é também aquele tipo do sacrifício de Cristo. Só que o templo é uma outra realidade. O templo fala não de Cristo na terra, mas de Cristo no céu. A rua, o chão dos tabernáculos, tanto de Moisés quanto de Davi, era o chão mesmo. No templo não era mais chão. Não era chão. O templo não estava construído em cima de chão. Ele estava construído em cima de pedras, de madeira. Meus irmãos, eu fui fazer a conta. Você sabe só de prata quanto tinha naquele tabernáculo, naquele templo? 330 toneladas de prata. Sabe de ouro quanto são? 108 toneladas de ouro. Mas nós vamos estudar o templo no outro dia. O templo todo era recoberto de prata, depois madeira e depois ouro. Mas isso tudo tem significado. Deus não manda nada sem significado. E o chão era coberto de ouro. As ruas de ouro que estão lá na cidade estão aqui no templo. Mas nos tabernáculos não. O tabernáculo era chão mesmo, era chãozão. É nós e Cristo na terra. Agora lá é Cristo no céu, exaltado, glorificado. São realidades diferentes. Então nós temos aqui que entender. Esta tenda era mais uma etapa da revelação. Antes, no tabernáculo de Moisés, a arca ficava escondida no escuro do Santo dos Santos. Agora, no tabernáculo de Davi, ela achava-se exposta para que todos os adoradores pudessem se aproximar. Depois, a arca voltaria para o espaço reservado no lugar santíssimo, no templo de Salomão, que Davi pretendia construir, representando o descanso eterno. Vamos ler juntos 1 Crônicas 17:1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a casa da aliança do Senhor se acha em tenda. São 11 horas, vocês querem que eu pare aqui ou vou até o fim? Alguém está com fome? Então vamos até o fim. O Senhor, porém, mostrou que Davi não seria o construtor do templo. 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu nome. Este edificará casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Por favor, aqui nós temos dois fatos a considerar. Um histórico, temporal e imediato, ligado a Salomão. E o outro futuro e eterno, relacionado a Cristo. Mesmo porque o reino de Salomão não é eterno, mas o reino de Cristo é eterno, porque é espiritual. O reino de Salomão era temporal, tipologia do reino eterno. Mas aqui nós temos a realidade de de Davi,
sendo apresentado. Você não vai construir, porque você foi sanguinário. Você matou muita gente. E só quem podia construir o templo o templo para o Senhor era um homem de paz. Salomão significa paz, aquele que produz paz. Mas Davi tinha preparado todo o sistema, conquistado todos os povos, já não tinha mais povo para conquistar. Agora veio o filho no tempo da paz para trazer o templo, que é a representação do reino futuro de Deus, onde não há mais guerra, onde não há mais, vai ter paz. Então, irmãos, aqui nós temos que entender que o edificador do tabernáculo eterno, no lugar onde não há templo, tem um tabernáculo eterno, mas não tem templo. Curiosidades. São 5 tabernáculos, ou 5 construções que Deus fez, e todas 5 estão pousadas em montes, ou vieram de montes. A primeira é a Arca de Noé. A Arca de Noé não foi produzida por vontade de Noé. Deus deu a Noé o como fazer e fazer a coisa daquela maneira. E a arca ficou pousada sobre o monte Ararat. A arca de Moisés veio do monte Sinai. Foi de cima do Sinai que Deus deu a revelação a Moisés. A arca de Davi ficou... Estou com a cabeça já cansada, né? O tabernáculo de Davi ficou em cima do monte Sião. O templo de Salomão ficou em cima do monte... Fala aí. Moriá. Lembra-se onde foi que Abraão sacrificou o filho? Em cima do Moriá. E o tabernáculo do Senhor, ou a Nova Jerusalém, fica no Monte Santo, que a gente não tem aqui, ó. Ele não aparece aqui, porque ele é tão santo que a gente não dá para ver. Mas a arca, o tabernáculo do Senhor, ou a cidade santa, está sobre o grande monte do Senhor, Apocalipse. Todas elas vêm de um monte, mas não é para hoje. Os montes representam governos, poderes, força. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, não dos montes, mas do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é muito, muito lindo, muito precioso. Salomão seria o edificador de um templo de pedras, que na tipologia estaria apontando para a realidade espiritual, que é a igreja, o templo, um templo eterno do Senhor. Foi assim que Estevão, em sua exposição dos fatos de fé, explicou as duas realidades, a temporal e a eterna. Salomão construiu o templo, e veja como Estevão nos diz em Atos 7, 48, 50. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas habitadas, feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? A habitação firme e estável de Deus é a igreja viva do Deus vivo, como está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que depois o irmão pode ler lá. A casa construída por Salomão era uma figura da verdadeira casa espiritual, que é a igreja de Deus em seu repouso permanente. No Monte Sião, Davi levantou 2 tabernáculos, figuras da igreja em seu processo ou peregrinação. No primeiro estava o seu trono e no segundo a arca do Senhor. Vamos ler em Isaías capítulo 16, verso 5. Então um trono se firmará
em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Isaías está falando, lá no século 8º antes de Cristo, do tabernáculo de Davi e do trono. Não é da arca, ele está falando do trono, do governo de Cristo sobre o seu povo, com justiça. Vemos nessa moldura a obra perfeita de Cristo realizada na cruz, como a operação que aproxima todos os povos para a formação de um templo espiritual. A tenda de Davi é a crase maravilhosa de agregação de todos os povos num organismo vivo e exclusivo na expressão de um reino. Vamos ver um dos salmos de Davi, que está em Crônicas 15:31, quando ele diz: alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Irmãos, lembre-se que o povo judeu não foi escolhido para ser um povo especial, mas para ser um canal que Deus iria trazer a bênção, o abençoador para as nações. Infelizmente, o judeu achou que ele era a bênção. E se fechou. E às vezes nós fomos salvos, achamos que a nossa salvação é para nós, e sentamos aí, e refestelamos o nosso traseiro em cima do banco, e ficamos aí, o mundo que vai para o inferno. Que danem-se, eu já fui salvo. Mas, meu irmão, é isso aqui que é o tabernáculo de Davi. É para que todos os povos sejam alcançados por Deus. Não é só o judeu não, meu irmão. É para todos os povos. É para que os filhos de Edom, os filhos de Moabe, venham e adorem ao Senhor. Meu irmão, nós estamos acomodados, comendo tutano. E aí ficamos discutindo rabo de mariposa. Ficamos discutindo bobagem. Se é isso, se é aquilo. Meu irmão, está na hora de nós acordarmos. Senhor, esse é o tempo do fim, queridos. O Senhor está às portas. Apressai o dia de Deus. É tempo do fim. Você e eu temos 24 horas de um dia, durante 7 dias na semana. Tudo que a gente adquirir aqui vai ficar aqui. Mas as almas que forem conquistadas vão para o reino de Deus. Pode falar, meu irmão. Isso ele está falando dos presos. Eles estão trabalhando entre os presos da penitenciária de Londrina. E enquanto um preso dizendo: o que faço de mim? Que matei, que roubei. Eu não posso fazer, mas Cristo fez tudo. Nós precisamos anunciar esse Cristo. Para preso, para prostituta, para presidente Lula, botei no mesmo nível, mas para Glênio, está no mesmo nível. Somos todos do mesmo farinha, do mesmo saco. Não temos dignidade, mas Deus nos ama. E esse amor de Deus precisa ser proclamado. Segundo o Novo Testamento, que interpreta o Velho, o lugar de habitação do Senhor para todos os povos é o tabernáculo de Davi que estava caído. Olha bem isso, irmãozinho. O tabernáculo de Davi é o único que é pedido para ser reconstruído. Nem o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés pede para ser reconstruído. Aqueles tiveram a revelação deles e acabou. Mas tem um que é reconstruído. O tabernáculo de Davi.
Na ocasião em que Salomão construiu o templo no Monte Moriá, ele levou a arca que se encontrava na tenda de Davi, no Monte Sião, e colocou-a no seu descanso no lugar santíssimo, deixando a tenda de Davi sem utilidade. Essa tenda com o tempo caiu, mas Tiago cita uma profecia que fala da sua reconstrução. Eu quero só lembrar uma coisa aqui. Quando a arca foi colocada lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, ou chamado Oráculo do Senhor, no templo, os varais foram tirados. Não podia ser tirado aqueles varais de jeito nenhum. Enquanto ela estava na peregrinação. Agora os varais foram tirados e colocados lá, e a Bíblia ainda diz assim, e permanecem os varais até agora. E não havia mais nada na arca, a não ser as tábuas da aliança de Moisés. A vasilhinha de angu lá, como é que chamava? De maná. A vasilhinha do maná e a vara de Arão foi embora também. Só ficou uma coisa. É a lei e a graça. Não tira a lei não, meu irmão. E tem uma turma aí que está dizendo assim, agora que eu estou salvo, a gente pode viver do jeito que quiser. Conversa. Não vai para lá, capeta. Vem com essa história para cá, não. O Senhor, porém, mostrou que Davi... Onde é que eu estou? Estou lá em cima. Quando a igreja em Jerusalém, de concepção judaica, foi confrontada com a questão dos gentios que convertiam ao cristianismo, teve por parte dos judaizantes uma reação de continuismo do velho modelo mosaico. Em razão dessa tentativa de perpetuação de algo que havia sido ultrapassado, foi convocado um concílio dos irmãos para avaliar o assunto. A igreja começou. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins do mundo. Estava com Paulo pregando, Barnabé, lá em Antioquia, gente sendo salvo. Os judeus disseram, não pode, tem que circuncidar, tem que cumprir os ritos de Moisés, tem que fazer toda aquela... Aí chamaram aqueles irmãos, aí vem Paulo, vem os irmãos, tem uma reunião em Jerusalém, reuniu aqueles irmãos todos. Aí Pedro toma a palavra e diz, irmãos, olha, quando vocês se lembram que eu... cheio de preconceito, mas o Senhor me mostrou que ele não tinha ninguém, que era impuro, aquela história do lençol. Aí Paulo e Barnabé contaram todas as coisas que tinham acontecido na salvação dos gentios. E Tiago ficou por último, que ele era o líder, tomou a palavra. Houve uma grande discussão da matéria depois que Pedro, Barnabé e Paulo terem falado sobre a aceitação dos gentios. Tiago, tomando a palavra, fez uma citação do profeta Amós. No mínimo inusitada. Está aqui em Atos capítulo 15, versos 16 e 17. Cumpridas estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Esse é o profeta Amós que está sendo chamado a atenção. Tanto o profeta Amós quanto o profeta Isaías falam desse tabernáculo e dessa reconstrução. O templo de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônios na época de Nabucodonosor, já fora reconstruído por Zorobabel e reformado por Herodes o Grande, estando pois de pé. A pendência agora é essa reconstrução do tabernáculo de Davi. O que isso significa? Como figura de Cristo, Davi arquitetou um tabernáculo em que havia apenas um sacrifício de sangue na inauguração do processo e um acesso permanente para a arca, onde todos os levitas e sacerdotes poderiam prestar o seu culto de adoração e louvor diante do Senhor. Eu deixei uma vez passada, no domingo passado, à noite,
um dever de casa para saber quando foi que houve amém, amém, depois de algum louvor no Velho Testamento antes de Davi. Alguém pesquisou? Alguém pesquisou? Ó, temos um que pesquisou. Esse deve ser filho de Asaf. Deuteronômio. Deuteronômio 32. É quando tem 2 lugares. Ou é 24? São 2 lugares. Um foi diante do monte, dos 2 montes, quando eles puseram a arca entre o Gerizim e o monte Ebal. A turma do Ebal ficava na maldição e a turma do Gerizim na bênção. Aí é 28, capítulo 28 de Deuteronômio. Aí dizia as bênçãos, bênção disso, bênção daquilo, bênção será abençoado. Não teve um amém. Quando disse as maldições, amaldiçoado será, amaldiçoado será, amaldiçoado será, amaldiçoado será. Aí todo o povo diz amém. Hein? Número 5, 22. E todo o povo diz amém. E depois, o segundo lugar, quando a mulher era pega em adultério, ela tinha que beber uma água amargosa, e depois que ela bebia água amargosa, ela dizia amém. Não tinha amém de coisa boa não, irmão. Só depois de Davi que vem amém. Aí você vai ver, rendei graças ao Senhor, e todo o povo dizia amém. Agora sim, é depois de Cristo que nós temos dar amém. Na outra, é no cacete para dizer amém. Era julgamento, não é bênção. É que nós não prestamos atenção. O julgamento de Deus é muito pesado. O povo não sabia dizer amém, é um povo amargurado. Não tinha festa. Eles iam com o carneirinho deles amarrado, com a cara fechada. Todo mundo que anda de cara fechada na igreja de Deus é descendente de Moisés. É da turma de Moisés, aquele mal-humorado, bicudo. Estou trazendo meu carneiro aqui para morrer. Seu bicudo. A turma de Davi é diferente, meu irmão. A turma de Davi vinha assim, ó. Você sabe como é por que a Mical zangou com Davi? Porque é a única vez que a Bíblia usa aquela palavra. Davi rodopiava diante do Senhor. E ela ficou dizendo, e quando ela rodopiava, a saia subia e aparecia o pejo. No dia que nós formos libertos, Deus vai fazer coisa entre nós, que é uma coisa tremenda. Estou cansado. Como figura de Cristo, Davi arquitetou um tabernáculo. O apóstolo Pedro, explicando esta realidade espiritual, fala do sacerdócio universal, dos crentes e da comunhão de todos os povos na igreja de Deus, com essas palavras. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse povo de Deus, que alcançou misericórdia, precisa ser um povo livre, que louve ao Senhor. Depois que o Senhor resgatou, ou rasgou, o véu do templo de alto a baixo, nunca mais ele providenciou a sua costura. Nem o tabernáculo de Moisés, que foi o lugar da habitação de Deus, depois que perdeu a sua função, nem o templo de Jerusalém, que teve o seu íntimo dilacerado e depois destruído pelo general Tito, tem planejamento de reconstrução pelo Senhor. O judeu vai reconstruir, mas não é o Senhor que pede. Na Bíblia não pede. Mas o tabernáculo de Davi é uma realidade espiritual que precisa ser analisada com mais atenção, pois ele nos fala de sua reconstrução. Que o Senhor nos permita ver a riqueza de sua graça nessa tenda, para que nós vejamos que nós somos a tenda de Davi, que foi destruída e que o Senhor quer reconstruir através de pessoas. Agora, depois nós vamos ver os pedaços dessa tenda. Essa tenda dói, porque ela é gostosa de louvar a Deus. Se é dura a peleja, Deus dá maior graça.
Maior fortaleza se maior fortaleza se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior é o consolo. Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.